Sejam todos bem-vindos a mais uma palestra da Semana do Linux, o primeiro congresso online gratuito de GNU, Linux e tecnologias livres. Então é um grande prazer estar participando aqui desse evento. Esse evento é organizado pela Linux Solutions, né, que é uma empresa que eu tenho algumas videoaulas do Bácula lá gravadas, inclusive a desse tema aí, tá, do BPipe, que é um tema muito avançado, um tema muito legal. Vocês vão ver que vocês mesmos vão poder construir plugins de backup, né, aqueles famosos agentes que alguns softwares de backup proprietário possuem para o backup de aplicações específicas, e vocês vão ver que está bem interessante aí essa questão de você automatizar tanto a questão do backup quanto a questão do restore direto para a aplicação. Pode ser banco de dados, pode ser máquina virtual, tá? A gente vai ver vários exemplos aí. Meu site é o bacula.com.br, lá vocês podem estar conseguindo meu contato aí, se precisar falar comigo aí no sobre do site, e todos os meus serviços, né? Eu ministro treinamento, implementação presenciais aí em todo o Brasil do Bácula, então eu tenho aqui, você tem meus contatos aqui no meu site. Tem muita documentação sobre o Bácula aí no meu site, tá? E os meus treinamentos. Eu tenho um treinamento em company, tenho um treinamento tela presencial ao vivo, que inclusive vai ter uma turma aí agora em outubro, que é muito legal também, e tem minhas videoaulas aí também para estar adquirindo. E no final do curso, quem contratou aí a Semana do Linux, parece que vai ter também uma apostila sobre uma documentação sobre essa palestra aí do BPipe. Mas vamos lá, gente. O que é o BPipe, né? Esse plugin do Bácula livre, do Bácula versão community, né? O que ele é? O BPipe, gente, ele facilita você fazer backup de named pipes, também chamado de FIFO. Se você imagina uma forma física, tá? Se você for fazer uma analogia aqui muito doida para um arquivo, os dados sendo um líquido, um arquivo comum aqui do meu sistema operacional, ele é um balde, né? um container delimitado ali onde você tem os dados. O FIFO, no Linux pelo menos, ele é um tubo, ou seja, não fica líquido ali dentro, tudo que entra sai. Ele é um pseudo-arquivo, ele é um arquivo falso, tá? Porque ele tem essa característica, ele é dado-fóbico, nenhum dado fica nele. E aí você pergunta, Taito, mas por que você está me falando isso? Porque isso é extremamente útil para centenas de aplicações que você pode querer ter, querer automatizar, não só até do Bácula. Tá? Como é que funciona isso, Heitor? Eu vou entrar aqui, eu imagino que vocês estejam, deixa eu aumentar aqui um pouquinho minha console. Vocês devem estar enxergando aí o terminal. Eu vou criar um FIFO, tá? Então vou criar aqui o mkfifo teste da semana Linux. Vou criar um FIFO aqui. É importante que esse arquivo não exista, tá? Por isso que eu coloquei o nome aí diferente, para não ter nenhum tipo de problema. E aí eu vou jogar um dado qualquer. Podia ser um arquivo, podia ser uma sequência de dados qualquer aí para esse FIFO, nesse pseudo arquivo. Então eu vou fazer aqui um echo dados, 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 tá? Qualquer coisa aqui, qualquer dado de exemplo, e vou gravar nesse FIFO, que é um arquivo especial, tá? Vou jogar nele. Observe que ficou preso aqui o meu comando, tá? Por quê? Eu não falei para vocês que o FIFO ele é dado-fóbico? Aqui eu defini a entrada do meu tubo. Tá? Então, dados, dados, dados são os dados de entrada do meu tubo. Então, eu preciso dizer agora para o sistema operacional para onde que esses dados vão. Tá? E no momento que eu fizer qualquer coisa que eu ler desse FIFO teste semana, é que os dados vão sair. Aqui eu vim em outro terminal, os dados continuam, a entrada do meu tubo continua lá, tá, gente? Continua lá aguardando eu fazer alguma coisa. Então eu vou lá em TMP e eu vou ler desse tubo. Então eu vou fazer assim, vou fazer um cat do teste semana, né? E vou jogar para um arquivo de verdade agora, tá?
teste semana.arc, certo? Ou seja, no momento que eu fiz esse catch aqui do do FIFO, o catch do FIFO, ele liberou. No momento que eu fiz o catch, a entrada do tubo aqui efetivamente foi executada, ou seja, ele jogou esses dados lá para o FIFO e o meu catch leu esses dados e passou para um arquivo, tá? Então, se agora eu ler desse arquivo, .arc, eu tenho lá os dados que passou. Então, nenhum dado efetivamente foi gravado em teste semana, ele só redireciona. Seria a mesma coisa de eu fazer um pipe, né? É por isso que a gente chama isso daqui de named pipe, porque seria a mesma coisa de eu fazer, ao invés de eu fazer teste semana, eu simplesmente fazer um pipe. Deixa eu pensar aqui. Seria a mesma coisa, por exemplo, de eu fazer um echo dos dados, e um DD para salvar esses dados em um arquivo. Tá, então eu teria aqui fazer um teste do semana arquivo 2. Eu teria os dados. Tá? Então, gente, a lógica é essa. A vantagem de eu usar o named pipe para o backup é que eu posso definir a entrada do tubo em um momento e na hora que o backup for executado, ele vai ler desse tubo. Né? Então eu consigo ter uma sincronia. E isso, gente, eu consigo fazer qualquer coisa. Eu consigo jogar aqui um SCP, tá? Ou seja, para copiar dados de um servidor, de um servidor qualquer, de arquivos, por exemplo, para outro servidor. Tá? E as aplicações de backup aqui são inúmeras. Né? Porque eu posso usar, ao invés desse echo aqui das dados, eu posso fazer um dump de um banco de dados, né? MySQL dump, credenciais de acesso. Se eu faço assim, MySQL dump, e o nome do banco, por exemplo. Acho que eu tenho um banco báculo aqui. Tenho. Eu acho que eu tenho um banco teste aqui também. Então, assim, se eu faço assim, eu printo na tela, mas eu poderia redirecionar isso para aquele mesmo FIFO. Tá? Então, sei lá, um FIFO, uma SQL, eu teria que ter criado ele primeiro, mas eu posso redirecionar isso e durante o meu backup ler desse FIFO. Qual é a graça disso? A graça disso é que esse dump do banco de dados que eu fiz não vai ocupar espaço em disco. O Bácula já vai ler direto do FIFO, direto desse streaming de dados aí que é gerado, tá? E não vai ocupar espaço em disco. Então, posso usar isso para um sem número de aplicações. Eu posso usar isso para o LDAP, para máquinas virtuais do Zen, para exportar máquinas virtuais. Eu posso usar para LDAP, eu já falei, para bancos de dados MySQL, Postgres, Firebird. Tá? Então, qualquer aplicação que eu preciso fazer um dump, exportar ou qualquer coisa, eu posso estar usando o FIFO. Então, é uma grande economia e vocês vão ver que a operação inversa, ou seja, na hora de eu restaurar esse dump aqui, por exemplo, eu tenho a opção. Eu posso ou salvar para um arquivo, que nem eu tinha feito lá no um DD, OF igual o nome do arquivo que eu queira salvar, ou eu posso restaurar, já que é um streaming de dados, eu posso restaurar direto no MySQL. Tá? Então é uma coisa muito avançada, tá? Isso aí é para quem já mexe com Bácula e eu tenho certeza que vocês vão gostar porque é muito interessante. Então vou fazer um exemplo aqui bem prático para vocês verificarem. Então eu vou entrar no meu baculadir.conf, tá? Eu tenho um job aqui que eu preparei que ele tem vários exemplos comentados. O bpipe, a gente coloca a opção no include do fileset, ou seja, é no mesmo lugar onde eu incluo meus arquivos no backup. Só que ao invés de eu simplesmente dizer o caminho aqui para o arquivo, eu vou dizer que eu estou usando o plugin. Ele é um plugin que vem já no cliente Bácula, está compilado. A única coisa que eu preciso fazer para habilitar ele, caso ele não esteja habilitado, é descomentar no arquivo de configuração do client, do bacula.fd.conf,
eu preciso descomentar o plugin directory. No momento que eu descomento aqui e reinicio o cliente, o Bacula já pode utilizar o FIFO, o bpipe, tá? Eu poderia usar, gente, ao invés desse plugin, eu poderia utilizar fazer um script, tá? mkfifo para criar o FIFO, mkfifo para criar o FIFO, mandar o Bacula através de executando nesse mesmo script antes do job de backup, por exemplo, jogar dados para esse FIFO e fazer backup desse FIFO. Só que utilizando o bpipe é muito mais prático, tá, do que script, porque o script dá trabalhinho fazer esse script, você precisa remover o FIFO depois, você precisa se certificar que esse FIFO é único, é um nome único, tá? Não é um nome, não existe nenhum arquivo com o mesmo nome no sistema, tá? Então aqui eu tenho vários exemplos, né? Então esse do LDAP aqui eu vou deixar para fazer depois. Eu deixei aqui comentado mais embaixo, mas o que está valendo é o que descomentar aqui em cima, tá? Eu vou copiar aqui, eu vou fazer um exemplo do MySQL, que é o banco mais excelente que todo mundo usa, certo? Esse bpipe, ele tem uma sintaxe toda especial, tá, gente? São 4 variáveis aqui e o separador é o 2 pontos. O separador é o 2 pontos aqui. Na verdade, eu preciso ter 4 informações aqui na indicativo de plugin do Bacula. O primeiro é o nome do plugin. Então, vai ser bpipe, lógico, é o tema dessa palestra. Se você não sabe, você não está prestando atenção. Aqui vai ser o nome do FIFO. Ele poderia estar em outro diretório, tá, gente? Aqui, do jeito que eu coloquei, você teria que ter certeza, obviamente, que existe esse diretório. Vou botar em outro diretório qualquer, sei lá, vou botar dentro do TMP. O essencial aqui é que você tenha certeza. O legal de você criar um outro diretório é que você se certifica que não tenha nenhum duplicado. Não existe nenhum arquivo com o mesmo nome. O que importa aqui para o FIFO, para que tudo dê certo, é que esses nomes sejam únicos. Vou deixar no MK que eu já criei esse diretório, vou deixar no MNT FIFO mesmo. Então, eu criei aqui, esse nome aqui vai ser o nome do seu FIFO, vai ser o nome do arquivo, do pseudo arquivo que o Bacula vai backupear, e vai ser o destino dos dados que eu vou jogar aí, vai ser o destino do meu streaming de dados, vai ser o nome do meu tubo, né? Então, o que importa aqui é que ele seja único. Tem até um segundo exemplo aqui que eu utilizei um segundo aqui só para diferenciar. Então, aqui eu coloco o comando que eu vou, terceira variável aqui vai ser o comando que vai gerar os dados para o FIFO, tá? Então, aqui vai ser o MySQL dump, credenciais de acesso, usuário e senha do MySQL. A granularidade do seu backup e restauração através de FIFO, você que vai dizer. Então, eu poderia ter mandado aqui o MySQL dump gerar de todos os bancos de dados, num mesmo arquivo, mas em compensação, na hora de restaurar, eu só poderia restaurar todos os bancos de dados de uma vez, ou restaurar e editar o meu dump, meu arquivo de dump, que é um arquivo texto editável. No caso aqui, eu escolhi a granularidade de banco, então eu escolhi um banco de dados para fazer backup, um banco de dados de nome Heitor Faria, tá? Que tem alguma coisa lá. Poderia fazer também em granularidade de tabelas. O MySQL dump também suporta você exportar tabela por tabela. Então, para cada linha aqui, eu teria um banco de dados. Ou, se eu quiser fazer em granularidade de tabela, para cada linha eu teria aí um comando para gerar um FIFO diferente e um comando para gerar backup das tabelas desse banco diferente. Isso é mais quando a gente tem um banco muito crítico, que tem alguma tabela específica que você precisa sempre estar restaurando. Eventualmente, você pode filtrar também. Existe, gente, esse keyword aqui, essa palavra-chave databases, no caso do MySQL, não é à toa, tá? O databases, se eu não especificar aqui hífen database, colocar só o nome do meu banco de dados, o backup vai funcionar. Mas, na hora de eu restaurar esse dump, ele não cria o banco de dados automaticamente, se eu não usar o databases. E isso, para a gente aqui, vai ter um efeito prático, porque eu quero, além de fazer backup aí através do FIFO, eu quero restaurar direto para o MySQL através do Bacula. Restaurei no Bacula, já restauro um banco que eu perdi, tá? Para vocês verem. Então, para a parte de automação,
Esse databases aqui, ele é fundamental. O último variável aqui, a última variável e a mais, talvez a mais importante, é o comando de restauração. Ou seja, na hora que o Bacula trouxer esse string de dados novamente, o que ele vai fazer com ele? Tá? Então, eu deixei duas opções, vocês vão ver que essa linha aqui, a primeira e a segunda, estão duplicadas, para dar duas opções para vocês. Você escolhe. Se você quiser automatizar, ou seja, na hora que você for restaurar para o Bacula, já permitir que o Bacula restaure direto do MySQL, você vai usar essa primeira linha aqui. MySQL menos o root menos P. O Bacula vai redirecionar os dados desse dump para esse comando, que na prática isso é você restaurar para o MySQL, ou seja, eu estou jogando o banco de dados Heitor Faria para dentro do MySQL. É como se eu tivesse um redirecionador aqui, tá? MySQL menos o root menos P1, 2, 3, 4, 5, 6 menor que esse arquivo de dump, tá? Eu estou redirecionando o dump para dentro do MySQL. Entenderam, gente? O segundo exemplo aqui, que é basicamente igual, eu não estou restaurando direto no MySQL, eu estou restaurando para um arquivo, tá vendo? Então, o T do Linux, ele vai gravar os dados que estão vindo aí na entrada padrão, vão gravar dentro de um arquivo. Então, seria, em termos práticos, eu restaurar esse dump para um arquivo dentro do sistema operacional e poder trabalhar ele. Daí eu iria editar se eu quisesse, iria restaurar, jogar lá dentro do MySQL se eu quisesse. Eu tenho total liberdade. Tá? Então, gente, aqui no caso poderia ter até o mesmo nome, né? Porque assim eu vou usar um ou outro. Ou eu uso a primeira linha, ou eu uso a segunda linha. Tá bom? Então, isso é muito importante. Então, vou mostrar para vocês que isso daqui funciona bacana, tá? Vou fazer um reload aqui do Bacula. Vou executar um job de backup desse servidor. Muitas vezes, gente, aqui uma dica para vocês. Na hora de configurar um FIFO, é muito legal vocês rodarem o cliente em modo de depuração do Bacula, para vocês verem passo por passo a execução do FIFO. Se algum daqueles scripts, se o script ali rodou com erro, tá? Enfim. Pronto, já terminou o backup. Ele só fez backup de um arquivo, e é isso mesmo, né? Eu só mandei ele fazer backup de um arquivo, foi aquele dump do MySQL. Então, agora eu posso restaurar desse arquivo. Mas antes de restaurar, o que eu vou fazer? Eu vou provocar um erro aqui, uma catástrofe, tá? Eu vou em MySQL, vou entrar aqui no meu MySQL. Não tem espaço aqui na especificação de senha do MySQL. Vou dropar aquele banco de dados lá, drop database, Heitor Faria. Pronto, deletei meu banco, tá? Então, antes eu tinha um banco Heitor Faria e agora eu não tenho mais. Eu fiz um show database aí, eu não tenho mais. Mas a gente vai conseguir restaurar com o Bacula agora de maneira automática. Então, gente, com isso daqui você automatiza o backup de qualquer aplicação, né? Você não precisa ter, é muito difícil você ter uma aplicação que você realmente não consiga fazer backup de alguma maneira usando software livre. Apenas um pouco de boa vontade mesmo, tá? Vou submeter um job de restauração. Ups, errei o comando. Para restaurar o comando restore dir. Eu mexo há pouco tempo com Bacula, né? São uns 10 anos. Então aqui eu escolho o file set. Eu peguei o backup mais recente, tá? Que foi o que eu acabei de fazer. Então ele vai criar aqui, ó, FIFO. Lembra que a gente definiu isso lá? Qual seria o nome do nosso FIFO? Heitor Faria. Então é esse arquivo que eu quero restaurar. Vai ser essa base que eu quero restaurar. Vou marcar ela para restaurar. Done para prosseguir com a restauração. E eu faço o sim aqui para prosseguir. Restore OK. Tá vendo? Restore OK, show de bola. Será que restaurou? Restaurou um arquivo, né? Ele me fala aqui que restaurou. Eu
se você não lembra, eu utilizei aquela primeira linha, tá? Ou seja, eu configurei o Baqua para restaurar o banco de dados Heitor Faria direto no MySQL. Então eu posso ir direto no MySQL, Show Databases, Ó que maravilha! Eu vejo lá que ele restaurou a base Heitor Faria, tá? Então, depois eu poderia fazer um diff aqui para comparar um arquivo com outro, MySQL dump, mas com certeza é o mesmo conteúdo. Heitor Faria. Tá, então é o mesmo conteúdo, é uma base de dados vazia, né? Só tem os esquemas aí iniciais do banco, mas restaurou com sucesso. Tá? Maravilhoso, gente, maravilhoso. Isso daqui é perfeito, tá? Não tem como você errar. Que outros exemplos você teria, Heitor, para mostrar para a gente? São inúmeros. Aqui o céu é o limite. Outro exemplo seria o LDAP, tá? Então eu poderia fazer um slapcat, muito parecido com o do MySQL. Alguns comandos variam em relação para onde você vai jogar a saída padrão, tá? Porque aí é do próprio comando. Então, assim, como é que o MySQL dump é fácil? O padrão já é ele jogar na saída padrão. O dump do MySQL, o dump do Postgres. No LDAP eu tenho a impressão que não é assim. Então eu preciso fazer um slapcat e dizer para onde que ele vai jogar. Então quando eu digo que a saída aqui é /dev stdout, saída padrão, ele está jogando, ele está fazendo um dump do LDAP para dentro, para a saída padrão, que é o que da onde o Baqula lê para gravar aqui no FIFO. Tá? A entrada do tubo é a saída padrão. Então quando eu jogo aqui para a saída padrão, ele está lendo aqui. Esse comando aqui, desculpa, gente, meu computador aqui de vez em quando trava o mouse. De restauração, ele é automático, ele restaura lá no LDAP, mas o pessoal, os oráculos do LDAP, o Analac e outras pessoas, eles recomendam que você pare. Eu não sou especialista em LDAP, obviamente. Recomendo que você pare o LDAP, o serviço do LDAP, antes de você restaurar. Mas você parando o serviço, isso daqui seria automático, tá? Ou, da mesma forma que o MySQL, você poderia restaurar para um arquivo. Aqui em cima eu usei o t, mas eu poderia muito bem ter usado o dd, né? Que vai gravar os dados que estão vindo aí. Não precisa nem dizer que está vindo de standard input, da entrada padrão. Basta fazer assim que ele já lê da entrada padrão. Outro exemplo, gente. Tenho aqui o máquina virtual do Zen. É uma coisa muito crítica, backup do Zen, tá? Porque realmente não tem jeito, você precisa exportar, gerar um snapshot e exportar ele de alguma maneira. Então, eu tenho aqui, inclusive está errado, né? O nome do plugin aqui é bpipe. Um nome qualquer aqui para o meu FIFO, normalmente o nome da máquina virtual. Ele é mais complexo, tá, gente? O Zen é bem chato essa parte de backup. Eu preciso executar um comando aqui que vai gerar um snapshot da máquina virtual, tá? Então aqui vocês vão substituir pelo nome da VM, tá? E pelo nome do snapshot que você está gerando. Aqui vocês vão ter que ser criativos, então pode ser o nome da VM, o nome do snapshot. Isso daqui é para salvar, esse igual aqui é para salvar o ID que ele gera dentro de uma variável. Tá? Isso tudo é para eu poder exportar a máquina virtual, tá, gente? Então, gera snapshot e depois, em ato contínuo aqui, depois que esse script aqui termina com sucesso, ele prossegue aqui com o export da máquina virtual. Tá? Então, export, e aí ele usa a variável snapshot que a gente criou aqui no passo anterior. Isso tudo aqui é o comando de backup. Dá um pouquinho de trabalho, mas eventualmente vocês vão sair do outro lado. Tá? Então, VM export, VM é igual ao ID, ou seja, a mesma snapshot que foi gerado aqui é o que é exportado para o dump do Baqula. Tá? E o file name, isso aqui não é erro não, tá, gente? É normal. File name igual é jogar isso daqui para a saída padrão. Provavelmente o /dev stdout também funcionaria. Tá? Mas só assim, se você deixar em branco, ele já joga para a saída padrão. Fiz o meu backup.
O inverso na hora de restaurar, esse daqui eu não vou ter como mostrar em termos práticos, porque eu não tenho aqui um Zen no notebook, né? Não tenho como ter instalado. Mas isso daqui funcionaria. Eu poderia importar, né, VM import, ou seja, também automaticamente direto para o meu hypervisor do Zen, para o meu hospedeiro do Zen. Tá? Então eu já poderia, na hora de restaurar, importar automaticamente. Então se eu deixo assim, ele já tenta importar esse snapshot, na verdade não é um snapshot, essa exportação de máquina virtual lá dentro da minha solução de virtualização. Tá? Aqui sim eu preciso dizer que o file name é igual a /dev /stdin standard input. Tá? Então ele está lendo aqui do báculo, está restaurando e já vai importar essa máquina virtual. O segundo exemplo aqui, seguindo a mesma lógica, eu não importei automaticamente, eu salvei em um arquivo e aí depois fica mais manual, porque aí depois de importar isso daí, gerar esse restore, né, dentro de /tmp, aqui seria minha máquina virtual restaurada, eu teria que aí importar para o virtualizador, tá bom? Gente, o problema do VMware, muita gente me pergunta, não é bem você copiar. O Báculo até copiaria a máquina do VMware de maneira automática. O problema do VMware é que você não consegue ter o cliente do Báculo, ele é bloqueado para você instalar qualquer coisa da máquina do hypervisor, e você não consegue ter o cliente do Báculo, muito menos o bpipe. Algumas pessoas usam script, eu ainda não... eu estava pensando nisso esses dias, que faz SCP. Talvez você possa fazer um SCP para jogar para o bpipe, tá? Ou seja, copiar a imagem da máquina virtual lá do virtualizador e jogar direto de um pipe para o backup do báculo, né? Lembrando que esse pipe, não sei se ficou claro até agora, isso aí é jogado para o backup, para a fita, para o disco, junto com seus outros backups. Tá? Então eu vou pensar na sua solução e eu vou estar incrementando meu curso aí provavelmente com ela. Então, já falei do LDAP, já falei do Zen. Firebird, muito parecido com o do MySQL. Tá? Você vai ter um comando aqui que vai gerar o backup. E depois você vai ter um comando. Esse aqui já é diferente. Ó. O comando para jogar o dump para a saída padrão a sintaxe é essa aqui, stdout. E na hora de importar é replace from stdin e o nome do meu banco. Aí aqui o Firebird tem uma coisa muito legal que eu posso renomear. Se eu não quiser restaurar o meu nome do meu banco, era Heitor Fire. Se eu quiser restaurar para outro nome de banco de dados, eu posso restaurar aqui. Por exemplo, eu dei outro nome de banco, eu coloquei Torfire 2. Tá? pgdump, mesma coisa. A única restrição aqui do pgdump, gente, é que se eu quiser fazer essa treta aí da restauração automática, eu preciso gerar ela em formato binário. Tá? É uma limitação aí da própria aplicação. Então aqui eu gerei o dump pgdump, só que formato binário eu preciso rodar como sudo, né? Porque eu preciso rodar com o usuário Postgres. HeitorPG é o nome do meu banco, tá? Então esse comando aqui gera um dump do banco HeitorPG dentro do FIFO, e o báculo vai copiar esse FIFO. E na hora de restaurar eu já posso restaurar automaticamente através do pg restore, tá? Então eu preciso com esse comando aqui, pg restore, eu vou restaurar direto dentro do Postgres. Outras aplicações. Eu poderia, por exemplo, fazer um tar. Esse aqui é o exemplo mais cretino, né? Do echo. Besteira, esse aqui é mais exercício. Mas eu poderia fazer um tar. Poderia fazer aqui um comando para esse tar aqui, ele está comprimindo para dentro o conteúdo de /etc para saída padrão, ou seja, para dentro do FIFO, né? E na hora de restaurar eu já estou descompactando a pasta /etc que está compactada, ele está descompactando essa pasta etc dentro de TMP. A saída padrão e a entrada padrão aqui são representadas pelo hífen. Tá?
Então é o hífen aqui, então aqui tar menos cf hífen eu estou jogando para a saída padrão. O tar menos czão para descompactar em TMP, ele está lendo da entrada padrão também o hífen, ele pode significar as duas coisas. Tem uma limitação aqui, gente, eu não posso usar redirecionadores aí no báculo, até uma limitação aí dessa aplicação C, eu não posso usar redirecionadores, então eu tenho que ver cada caso aí qual é a melhor maneira, se é usar o /dev standard input, standard output, ou a sintaxe da aplicação. Aí você me pergunta, por que eu usaria, Heitor, o tar para fazer backup de arquivos? Não sei, de repente você tem uma aplicação que você tenha trilhões de arquivos muito pequenos e fazer backup com bácula delas, talvez, eu não sei ainda o que seria mais rápido, mas talvez seja muito lento e você não precise restaurar esses arquivos com tanta frequência ou em granularidade de arquivo, você pode compactar essa pasta com trilhões de arquivos, então o bácula vai salvar elas compactada e na hora de descompactar também a mesma coisa, tá? Então, gente, basicamente é isso. Vou fazer esse exemplo aqui do tar, só para vocês verem, para fixar, tá? Então aqui o tar eu estou fazendo. O que é que eu fiz? Tá, desculpa. Copiar de novo aqui. Tá, então eu vou fazer backup um tar do /etc do meu servidor direto para o FIFO, ou seja, isso não passa no meu disco, vai direto para o meu backup e na hora de restaurar, vou restaurar lá no /tmp. Fazer um reload para aplicar as alterações, run, backup do arquivo bácula, né? Então, gente, o mais difícil daí é você saber como sua aplicação vai jogar para a saída padrão e para a entrada padrão. Mas com uma consulta na internet, você consegue descobrir, não é difícil. Você, com certeza, vocês conseguirão. Ele deu um errinho aqui, de vez em quando ele dá esses errinhos, tá? De fechar, mas eu imagino que ele tenha conseguido fazer o backup. Vamos testar a restauração. Restore, ele copiou um arquivo ali, cd FIFO, tá? Eu chamei de teste.tar esse arquivo, prossegui com a restauração. Na restauração ele também de vez em quando dá uns errinhos, tá? Eu ainda não conversei com o kernel. Mas eu já conversei, mas o kernel é muito difícil, que foi quem desenvolveu para tentar entender esse erro aqui. Ele dá uns erros na hora de fechar o FIFO, mas isso não tem, eu ainda não consegui identificar um impacto, tá? Assim, ele consegue restaurar. Então eu vou lá em TMP, né? Ele deveria ter extraído o tar, e eu vejo aqui que ele extraiu, ó, cd etc. Então ele fez o backup do /etc num tar, num FIFO, jogando para o FIFO e restaurou a partir de um FIFO. Então, show de bola, muito legal isso daí, tá? Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado bastante aí dos exemplos que eu passei. Existem inúmeros exemplos, tá? Que aí também eu teria que ter a aplicação aqui instalada para poder fazer. Deixa eu ver se tem mais algum exemplo aqui. Eu acho que eu consegui imaginar foram esses, né? O tal, o LDAP, o Zen, talvez do VMware dê para fazer. Firebird, do Postgres. Postgres seria muito fácil a gente fazer aqui, né? Seria basicamente do MySQL. Mas o que importa aqui para vocês é aprender essa lógica, né? Que vocês podem, vocês mesmos, utilizar esse plugin genérico aí para fazer. E essa é a tecnologia que os desenvolvedores de software proprietário utilizam, é sempre alguma coisa parecida com isso, tá? Para fazer backup de qualquer aplicação que você precise fazer uma cópia, tá? Então, é alguma coisa parecida com esse esquema. Novamente, um dos organizadores desse evento, o Paulo, ele vai estar distribuindo aí vários códigos, tá? Lá no meu curso eu mostro esses exemplos um a um. Então, por favor, estejam aí. Eu tenho também um livro do Bácula, que é muito legal. Nessa edição 2 ainda não tem essa parte do bpipe, mas na edição 3 vai ter, tá?
Tem aí minhas videoaulas também no meu site, no bacula.br. Tem um curso de bácula básico, que é com toda a parte teórica de backups, então eu recomendo muito para quem tem pouco conhecimento fazer. Bacula 2, que seria o Bacula com interface gráfica webmin, como configurar utilizando o webmin, robôs de fita, etc, etc. E o Bacula 3, o bpipe, que é toda essa parte aí de backup utilizando o bpipe. Tem alguns cupons de desconto aí no meu site também, é só você clicar que vocês vão chegar lá. Outra maneira muito interessante que eu recomendo aí de vocês aprenderem, para quem quer aprender o Bacula, é lá no sobre este site aqui do meu site, tem também o link para a comunidade brasileira, nossa lista de e-mail, tá? Que tem mais de 1000 usuários, onde a gente só fala sobre Bacula. Tá? Não é uma lista que se fala besteira, é uma lista bem moderada, sou eu que modero. Então, assim, não tem off-topic. Então, aqui você vê que a galera se ajuda. Então, assim, ó, você tem perguntas aqui com 10... Só porque eu falei tem um pequeno off-topic aqui, tá? De vez em quando acontece, mas é muito raro. Mas você tem aqui, ó, perguntas com 10 respostas, com 11 respostas e todo mundo falando português. Então, essa lista aqui é muito linda. Eu estou sempre lá respondendo também. E vocês podem estar tirando dúvidas sobre backup. Tá? Então é muito avançado aqui, muito legal. Espero que vocês tenham entendido. Não é fácil de aprender de primeira, mas vocês vão conseguir sair do outro lado com um pouquinho de esforço. Tá bom, gente? Um abração, fiquem com Deus e bom Semana Linux aí. Boa Semana Linux para vocês. Um abraço.